sempre agradecidos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos, fazendo a leitura e refletindo sobre o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Nós estamos no livro 2, capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 1, da reencarnação. Esta frase, pluralidade das existências, é a mesma coisa que reencarnação. Dentro do primeiro item da reencarnação, temos a primeira pergunta de Allan Kardec, 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência. 166A. Como ela realiza essa nova existência pela sua transformação como espírito? Resposta: ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. 166B. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. 166C. Parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. Através dessas 4 primeiras perguntas que Kardec faz à espiritualidade superior, já ficamos cientes de que a alma, depois que sai das mãos do Criador para chegar à perfeição, necessita de várias existências no corpo físico, uma vez que uma existência não é o suficiente para o seu aprendizado. Então a alma encarna, passa pela experiência corpórea, desencarna e depois de um tempo reencarna novamente, desencarna e assim sucessivamente. Por isso chama-se pluralidade das existências. Próxima pergunta de Allan Kardec, 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então vamos lá. Só vamos conseguir alcançar o progresso intelectual e moral através dessas incontáveis experiências de reencarnação, pois numa única existência não nos seria possível abarcar tudo, conhecer tudo, passar por todas as provas, reparar equívocos, não é? É assim que aos poucos a humanidade progride e também a justiça de Deus se faz. Próxima pergunta, 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, isso é legal também, né? Porque vejam que a gente está numa linha ascendente. Fomos criados simples e ignorantes ali. Dessa forma, saímos das mãos de Deus e, com o sopro de Deus, estamos trilhando esse caminho aí do progresso. E é através da pluralidade das existências que vamos alcançar. Aqueles que conseguem mais rapidamente o aprendizado moral, intelectual e sua prática, caminham muito mais rápido e chegam ao topo da evolução. Jesus é o exemplo maior que temos de um espírito puro,
é o nosso modelo, o caminho, a verdade e a vida. Pergunta 169 de Kardec. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas porque o progresso é quase infinito. Então, a distância desse estado de pureza vai depender de cada um de nós, do exercício do nosso livre-arbítrio, das experiências que vamos tendo durante essa trajetória, que não se dá apenas no planeta Terra. Vejam, o progresso é quase infinito. Olha que maravilha! Somos seres imortais, em experiências em corpos mortais. É assim que alcançamos esse estado de perfeição. Pergunta 170. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Exemplo para nós, Jesus. Agora vamos ao item 2, Justiça da Reencarnação. Pergunta 171 de Kardec. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Nota de Allan Kardec. Todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la, com as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça, permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse revogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que, por toda a eternidade, haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que, no fim da sua carreira, não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois esta experiência tardia não estará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Então, companheiros, a reencarnação é uma lei divina, uma lei de Deus, uma lei da natureza,
que consiste no retorno do espírito à vida corporal tantas vezes quanto forem necessárias, num corpo diferente, mas que lhe sirva para novas provas, para reparações, para situações que necessita vivenciar para aprimorar-se moralmente, intelectualmente e evoluir na sua jornada enquanto filho de Deus. Agora, item 3. Encarnação nos diferentes mundos. Pergunta de Kardec 172. Nossas diferentes existências corpóreas se passaram todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Então aqui podemos refletir, como já vimos anteriormente a escala espírita, nós estamos numa condição de encarnarmos num planeta que nesse momento é um planeta de provas e expiações, própria para espíritos na condição moral e intelectual que estamos atualmente. Tudo evolui nas leis de Deus. Sabemos que o próprio planeta Terra está passando por um processo de transição para sair da condição de mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Por isso, a resposta dos espíritos superiores a Kardec. Então, nossas diferentes existências corpóreas se passam nos diferentes mundos. Vamos ter que ter sintonia com esses mundos para podermos passar por experiências. Então, já sabemos que passamos por mundos primitivos. Hoje estamos no mundo de expiações e provas. Quiçá conseguiremos reencarnar no mundo de regeneração. Que Deus nos auxilie a todos. Pergunta 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas num mesmo globo? Pode reviver muitas vezes num mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. 173a. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. 173b. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente. Podeis ter já vivido noutros mundos, bem como na Terra. Vejam que interessante. Então, somos cidadãos do universo, né? 174. É uma necessidade reviver na Terra? Não, mas se não progredirdes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior. 175. Há vantagens em voltar a viver na Terra? Nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão, pois então se progride como em qualquer outro mundo. 175a. Não seria melhor continuar como espírito? Não. Ficar-se-ia estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. Vejam, a espiritualidade superior responde a Kardec que podemos reaparecer na Terra várias vezes, podemos voltar a ela depois de já ter vivido em outros mundos e que não é uma necessidade reviver na Terra. Tudo vai depender da nossa condição. Alguns espíritos conhecidos nossos evoluíram a tal ponto de serem convidados até para reencarnar em planetas mais evoluídos, como é o caso do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que pediu a Maria que o deixasse aqui para nos auxiliar. Mas alguns outros podem ter sido convidados e aceitado o convite e estão em outros planetas. Sabemos também que quando a Terra passar para um mundo de regeneração,
Aqueles de nós que não conseguir sintonia com o novo estado do planeta, passará a ter experiências num mundo de acordo com as suas possibilidades morais e intelectuais. Muito interessante esse assunto, não é? E quando Kardec pergunta, não seria melhor continuar como espírito? Fica muito claro a resposta, não, não. Ficar seria estacionário. E o que se quer é avançar. Então, não há como progredirmos moralmente, intelectualmente, se não passarmos pela prova reencarnatória. É a prova, a reencarnação é a prova, né? Então, valorizemos esta oportunidade. Pergunta 176. Os espíritos, depois de haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste, sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode fazer-se noutro. 176A. Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos, e em diversos graus. 176B. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Isso não teria nenhuma utilidade. 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. 177A. Como explicar a pluralidade das existências num mesmo globo? Eles podem ali se encontrar de cada vez em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Perguntas muito interessantes feitas por Allan Kardec. Vamos parar aqui um pouquinho para pensar nisso, né? Vejam que interessante. Nesse universo imenso, há vários planetas, né, no mesmo nível ali de evolução. E a espiritualidade superior nos esclarece que os mundos são solidários. Então, o que não conseguimos fazer num mundo, podemos fazer num outro se forem do mesmo nível ali e podermos, por sintonia, estar habitando nesse planeta. E muito interessante observar, porque Kardec pergunta, então, há espíritos que estão encarnando pela primeira vez aqui no planeta Terra? E a espiritualidade superior responde que sim. E aí Kardec pergunta se dá para reconhecer quem está reencarnando pela primeira vez no planeta ou não, e a espiritualidade então lhe responde que isso não teria nenhuma utilidade. Então vejam, nós aqui no planeta Terra temos todos a forma humana. A matéria que forma o nosso envoltório físico é a mesma para todos os humanos desse planeta aqui. E não há como fazer essa distinção. E também não seria útil, como diz a espiritualidade aqui. Então, quando a gente faz algum julgamento nesse sentido, muito provavelmente vamos nos equivocar. Há um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 9, onde Kardec explica o seguinte, abre aspas, nos mundos que atingiram grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Fecha aspas. Então, todos os espíritos foram criados com tendência à perfeição. É da nossa natureza buscar essa perfeição. Agradeçamos a Deus a oportunidade que sempre nos dá
para que a gente alcance esse ponto de pureza. E estendamos as mãos também, pois já sabemos, estamos longe da perfeição. Então vamos precisar sim estender as mãos, olhar para o alto e dizer: Deus Pai, esteja comigo nesse momento. E Pai amoroso que é, com certeza sempre estará. Fiquemos todos no amor de Deus. Até o próximo encontro.